Salve, gente. Tudo bem? Então a gente vem aqui para esse vídeo um pouco diferente, no qual a gente vai falar de, sim, derivadas. Mais especificamente, a gente vai falar dessa fórmula aqui, que acabou de aparecer para vocês, tá certo? Essa fórmula que relaciona, então, a derivada total, né, que algumas pessoas chamam também de derivada convectiva, com esse lado direito aqui, tá certo? Esse termo que envolve o v escalar nabla, tá certo? Esse termo aqui que envolve a derivada parcial do A, tá certo? A, então, né, é um campo que depende de R e T, mas isso aqui, por enquanto, não é tão fundamental assim. A gente vai entender por que esses termos vêm e eles são da forma que são, tá certo? E para entender isso, eu queria primeiro passar para uma outra tela, que é essa tela aqui, onde a gente desenhou um campo vetorial, tá certo? A gente pegou e desenhou o campo vetorial em alguns pontos selecionados aqui, tá certo? Então a gente pode imaginar que, por exemplo, esse campo é o campo B, R, T, tá certo? A gente pode imaginar que tem uma derivada temporal aqui, então que o campo aqui, por exemplo, ele é este vetor nesse momento, mas daqui a pouco ele vai estar com esse módulo, por exemplo, enfim, é um vetor diferente, tá certo? Tem uma dependência temporal. E, enfim, havendo apenas o campo e sendo ele função dessas coordenadas que são totalmente independentes, né? Posição e velocidade são coisas independentes no espaço, né? No espaço-tempo. Então, quando a gente quer saber a variação do B, por exemplo, aqui na direção x, tá certo? Essa direção x, e a gente quer saber aqui a variação do B na direção x, tá certo? Ou na direção y, o que a gente vai estar interessado, deixa eu fazer aqui de cor diferente, o que a gente vai estar, então, aqui na direção y, por exemplo, o que a gente vai estar interessado é em derrom b, derrom x, e na variação ali em y, em derrom b, derrom y, tá certo? E se por acaso estamos interessados aqui na variação temporal do campo, isso aqui vai estar relacionado com derrom B, derrom T, tá certo? E essas são todas as derivadas aqui que existem, tá certo? A gente pode tomar derivadas subsequentes, derivadas cruzadas, mas as derivadas de primeira ordem são essas derivadas parciais. O campo depende de R e de T. A gente pode variar essas coordenadas independentemente e estudar, então, a variação em cada uma delas, né? A variação só em x, a variação só em y, a variação só em t e etc. A situação é um pouco diferente, e aí a gente volta aqui para o quadrinho, quando nós queremos, por exemplo, analisar o movimento aqui de uma partícula, tá certo? Então a gente tem uma partícula aqui, né? E ela tem uma carga Q, digamos, e existe então um certo campo elétrico aqui. Eu vou desenhar só o campo elétrico na posição que a partícula, nas posições que a partícula passou, tá certo? Então aqui o campo elétrico estava, por exemplo, assim, aqui ele estava assim, aqui ele já estava para cá, tá certo? E aqui ele, por exemplo, está para cá, tá bom? E a gente quer saber qual é a força elétrica. A gente quer, na verdade, estudar a evolução da força elétrica. A força elétrica é dada por QE, tá certo? E aí o que acontece é o seguinte, digamos que esse campo seja um campo aqui de R e T, tá certo? Então, enquanto a partícula vai se movimentando aqui pelo seu caminho, tá certo? Ela vai encontrando campos. Então, aqui está o campo na posição atual da partícula. Ela andou um pouquinho, quando chega aqui, o campo vai estar um pouquinho diferente, né? Vai ser um E mais DE, tá certo? Mas esse campo, ele não é diferente, vou fazer de outra cor aqui novamente. Tentar apagar aqui. Esse campo E mais DE, ele não é diferente do E só porque a partícula mudou aqui de posição, tá certo? Ele é diferente por causa disso, porque a partícula estava na posição R, né? E eu vou apagar o Q aqui só para... A partícula estava na posição R, agora ela está na posição R mais dr, e aí, claro, então, que o campo vai ser diferente.
Mas o próprio campo também tem uma evolução temporal, tá certo? Então, quando a partícula se move daqui para cá, a força sobre ela muda, porque ela mudou de lugar, ou seja, porque o campo é função de R, e porque o campo também é função de t. Mesmo que a partícula ficasse parada aqui, como o campo é função de t, isso aqui ia variar e a força sobre a partícula ia variar. Tá certo? Então tem a variação da força, quando a gente estuda a evolução da partícula aqui, ela tem essas duas origens. A força muda, porque a partícula muda de lugar e o campo depende da posição. E a força muda porque o campo depende também do tempo. Então tem essas duas mudanças, tá certo? Como isso se reflete na prática? Ou melhor dizendo, como isso se reflete na forma puramente matemática? Isso se reflete na regra da cadeia, tá certo? Então, apagando aqui a fórmula que a gente vai... Vou tentar escrever aqui em cima, né, de outra cor. Então, o que acontece? Nós temos, então, né, a gente quer saber qual é... Ah, que ótimo. Então, consegui mexer aqui no quadrinho. Então, recapitulando aqui, gente, desculpem Então, a gente está interessado na variação da força, tá certo? Então, a variação da força é dF dt, tá certo? Isso vai ser que dE dt. E agora é que a gente tem que prestar atenção nesse detalhe, né? A força aqui sobre a partícula, ela é função do movimento, né? Vocês se lembrem, né? Ela vai ser função do movimento, poderia ser função aqui da velocidade, né? E explicitamente do tempo, tá certo? Então aqui, ó, a função do movimento, tá certo? E como F é QE, o E sobre a partícula, a gente está calculando aqui o E, esse E aqui, ele é sobre a partícula, tá certo? Então, continuando aqui, apagando isso aqui e continuando para cá, nós temos que, e aí d dt de E. E a gente tem que acompanhar a partícula, né? Então é o E vetor aqui, né? De R de T e T, tá certo? Então a gente tem que fazer a regra da cadeia aqui, tá certo? E aí, só para tentar preservar a fórmula, vou só apagar esse cara aqui. Então, continuando para cá, digamos que a gente quer só uma das componentes aqui, a componente I, tá certo? Do campo E, tá bom? Bom, DDT, né? Como é que fica? A gente tem que fazer a regra da cadeia, porque o T, existe uma dependência explícita do T aqui, mas existe uma dependência implícita também. Para pegar essa dependência implícita, a gente precisa fazer uma regrinha da cadeia, então a gente vai precisar derivar esta componente com relação a jésima componente, tá certo? E derivar a jésima componente com relação ao tempo, tá certo? Aqui, como só depende do tempo, e lembremos, aqui não é puramente a coordenada, tá certo? É a posição da partícula. Então, por isso que esta quantidade depende do tempo, tá certo? Somado aqui em J, tá bom? Convenção de Einstein. Mas, então isso aqui, né? A gente, tá? Vou escrever aqui, aqui está somado em J, eu não vou escrever porque não vai dar, mas vou tentar, né? Então aqui, isso aqui está somado em J, tá certo? E a gente tem aqui, então, mais dRom é I, dRom T, tá certo? Mas isso aqui nada mais é do que a velocidade, a jésima componente da velocidade, tá certo? E isso aqui é a jésima componente do vetor nabla, né? dRom, xj, tá certo? O que faz com que, então, ao escrevermos isso, ao fazermos essa soma, né? Fazer essa soma é essencialmente fazer o produto escalar desses dois vetores aqui. Então, usando teoria das cores, né? Ao somarmos em J, o que a gente está fazendo é
Desculpem, tem que trocar a ordem porque não é a derivada do V, desculpem. Né? Ao contrair, então, nabla J com VJ, a gente está fazendo produto escalar, mas tem que se lembrar disso, né? Esse cara aqui, a gente, na verdade, vai inverter a ordem aqui. Então, deixa eu fazer isso primeiro. Então, isso aqui pode ser escrito VJ, né? Passando esse cara para cá e esse cara para cá. Derrom XJ. E é I, tá certo? Então, e aí apagando esse cara aqui para não atrapalhar. E vou apagar aqui o caminho também, tá? E aí, isso aqui... Esse objeto aqui, né, lembrando, está somado em J, isso nada mais é do que V escalar nabla, né? Atuando na iésima componente do campo elétrico, tá certo? E isso aqui, esse cara aqui, é a derivada temporal do E, tá bom? E isso tudo aqui, sendo d dt da iésima componente do E, a gente chegou justamente na iésima componente dessa equação aqui. Tá certo? Se a gente olhar aqui para essa equação e apagar os vetores aqui e trocar pelas componentes, é, na verdade, a expressão que a gente chegou aqui. Tá certo? Então, esta expressão aqui, ela nasce da necessidade da gente acompanhar uma partícula, por exemplo, num campo. Tá certo? Porque o campo em si mesmo, ele varia independentemente. Ele depende de R, depende de T, e essas componentes são independentes. Mas ao analisar o movimento de uma partícula através de uma região que tenha campo, e a gente queira calcular quantidades, por exemplo, como a força, que a gente tem que acompanhar a partícula, aí, pela variação da força ter a ver com a translação, com a partícula mudar de lugar, e com a variação explícita no tempo, a gente acaba ganhando esses dois termos aqui. Tá bom, gente? Espero então que tenha ficado um pouco mais claro. Valeu, até a próxima.